Mulheres na Arte! Hoje, finalmente, minha gente, depois de quase 100 artistas gringas, chegou a hora de contar a história de uma artista brasileira. Abigail de Andrade nasceu na cidade de Vassouras, em Minas Gerais, no ano de 1864. Não é sabido muito da história, da infância, da família de Abigail, porque o que a gente sabe de Abigail é a partir do ano de 1882, quando ela já participa de sua primeira exposição, que foi da Sociedade Propagadora de Belas Artes, onde ela participa com 6 desenhos, e é bastante elogiada por eles. Sabe-se que depois dessa exposição, ela ingressa no Liceu de Artes e Ofícios para aprimorar os seus estudos. Lá ela é aluna de Joaquim José Pacheco, e também é lá que ela também é aluna e conhece Ângelo Agostini. Lá pra frente ele vai ser bem importante na história dela. Em 1884 ela participa da Exposição Geral de Belas Artes com 14 obras, um número muito expressivo para uma artista mulher. Foram 4 óleos representando cenas do cotidiano, 2 retratos, 3 cópias e 5 estudos de desenho. Apesar de estreante, Abigail consegue uma vitória importante nessa exposição, que é a medalha de ouro, a qual ela divide com 2 artistas homens que já eram bem famosos na época, em comparação a ela, que ainda era iniciante. As obras que mais se destacaram nessa exposição foi Um Canto em Meu Ateliê e Cesto de Compras. Gonzaga Duque, que era um famoso crítico da sociedade artística brasileira, chega a comentar e a elogiar o ímpeto de Abigail de Andrade querer ser uma artista profissional e não ceder a ficar só em casa fazendo pequenos retratos, como era o comum da época. Em 1886, ela promove 2 exposições individuais no Rio de Janeiro. A primeira foi na Casa Visitas e a segunda na Casa Costregian. Apesar de a gente ver essa linha muito rápida de várias exposições e bastante aparições de Abigail de Andrade dentro do meio artístico brasileiro, a artista teve uma interrupção brusca em sua produção. E muito disso deve ter sido pelo fato de que ela se envolveu romanticamente com Ângelo Agostini. Então, os trabalhos da artista que a gente conhece hoje são cerca de 50 e eles datam entre os anos de 1881 e 1889. Apesar de que é contado e sabido que muitas obras de Abigail de Andrade devem fazer parte de acervos menores, de colecionadores, de coleções que ficam em herança em famílias. Então é um material que é difícil a gente acessar e poder pesquisar sobre. Sobre o envolvimento de Abigail com Ângelo Agostini, na época que ela se envolve com ele, ela era aluna dele e ele era casado e tinha família. Um caso bem semelhante com o de Camille Claudel que a gente viu na semana passada. Acontece que Abigail engravidou de sua primeira filha e Ângelo Agostini decide deixar sua esposa para ficar com Abigail. Esse escândalo foi muito grande e socialmente eles começaram a sofrer muito com isso. Então, quando Abigail engravidou de seu segundo filho, eles decidiram ir embora para Paris. Infelizmente, o segundo filho de Abigail não sobrevive ao parto. A artista fica bastante fragilizada. Então, Abigail morre precocemente no ano de 1890, aos 26 anos. Então, veja que história interrompida é a de Abigail de Andrade. A artista começa sua carreira muito forte, ganhando medalhas, ganhando premiações, né? E a gente sabe muito da história de Abigail por conta dos registros dessas exposições e dessas premiações. Não existe nenhuma bibliografia efetiva da artista que conte em detalhes como foi a sua produção, como ocorreu a sua produção. A artista, apesar de ter bastante nuances do impressionismo, ainda seguia bastante estilo neoclássico, que é uma tendência da arte brasileira que vai demorar bastante para sair desse estilo, vai sair bem depois do que quando começou o modernismo europeu. Então a gente ainda vai ver nas artistas brasileiras um certo conservadorismo no sentido da representação. Abigail de Andrade é uma dessas artistas que a gente pode considerar como pré-modernistas, ainda vão vir mais uns nomes por aí. Para vocês terem uma ideia, Abigail falece em 1890 e é só em 1989 que a artista tem o seu nome revelado para a história novamente, retirado do esquecimento a partir de uma pesquisa
de uma coleção particular de obras. Desde então, nas exposições promovidas para relembrar as artistas mulheres, o nome de Abigail sempre é lembrado como bastante expressivo no Brasil. E é isso, minha gente, por hoje é só. Eu queria ter muito mais o que falar sobre Abigail, ficam muitas perguntas quando se conta a história de Abigail de Andrade. Eu quero adiantar para vocês que a maioria das artistas mulheres nesse período pré-modernista brasileiro vão ser histórias que eu infelizmente não vou ter assim uma super bibliografia para contar para vocês, vão ser histórias mais curtas, mas à medida que a gente vai conquistando espaços, essas bibliografias são levantadas e a gente consegue saber mais sobre elas, e eu espero poder voltar no segundo vídeo para contar mais sobre Abigail e falar mais sobre ela e subir mais a história dessa mulher artista maravilhosa. E é isso, minha gente. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com quem você acha que possa ter interesse. Um beijo e até a próxima.